explode o bagulho. Eu fazia jogos, né, cara? Aqueles jogos esportivos que todo mundo Sim. faz hoje, de joguinho e tal, de Sim, aposta sim. e tal. Então eu fiz pra um jogador, que eu prefiro não citar o nome. Tá. E aí esse jogador ficou devendo um valor muito alto, né? Pra Eu ti. trabalhando na Tuna, pra mim. Valor muito Vai alto. fazer jogo alto, era? Era só de 1.500, 1.500. Caramba. Então teve uma semana antes, pra ser bem breve, Peraí, Ele ganhou- da Tuna, né? da Tuna. 2021. 2020, 2020. 2020? Tá bom, vou descobrir quem é. Aí ele fez um valor lá de... Ele ganhou uma semana antes da cagada, Cássio. Ele ganhou 20 mil reais, Cássio. Caramba, e essa banca pagava valendo, assim? Pagou 10 mil na segunda, na quarta eu paguei os outros 10 mil pra ele. Tá. Quando foi na outra semana, Cássio, ele perdeu 27. Tá que pariu. Aí eu o cara falei, é viciado, né, mano? 27, ele perdeu só 7, 20 ele tem. 20 ele tem. Quando foi na segunda-feira, eu falei, pô, fulano, já falou o nome dele. Eu falei, pô, fulano. Olha, E aí, né? ó, tem que pagar a banca e tal. Olha, PV, só tenho 2 mil reais. Hoje, que era uma segunda. Eu tinha dado 10 na segunda pra ele, me deu 2. Falei, beleza, tu vai pagando durante a semana aí, tem que pagar. Quando foi numa terça-feira, Cássio, ele já falou assim, PV, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, e agora, mano? Eu falava pra ele assim, eu só espero que isso não vá afetar o nosso profissional aqui dentro da Tuna. Falei Ele pra falou? ele. Ah, Eu tu falei falou. pra ele. Ele falou, não, PV, não te preocupa não. Não te preocupa não, que isso não vai vazar daqui, vai ficar só entre a gente. Eu vou falar com o fulano, eu vou falar com o ciclano. E... Mas bora, isso tá? já é público no meio? Já. Tá, vai, continua. No meio do futebol já. No meio É, do futebol galera, já. tá, A galera continua. já sabe quem é e tal. Tá, vai, continua. E aí o que aconteceu, Cássio? Teve uma reunião. Antes de ter reunião, na verdade, tem que falar esse detalhe, que é Fala, mano, pra fala. tu entender e a galera entender também, né? Eu chamo o professor Robson lá em casa. O professor, preciso falar uma coisa muito urgente pro senhor. O professor Robson já tinha falado que era pra me parar com esse negócio. Parar de fazer pra jogador. Tá Eu ligado. não parei. Eu continuei, né? E esse cara já falou, era um cara que era muito meu amigo, pô. Amigo, por onde ele tava, a gente mandava mensagem, quando é que tu vem e tal, tô aqui e tal. Pô, precisar e tal, trabalho. A gente sempre se falava, Tá cara. ligado. Então eu jamais imaginava, né, que isso poderia acontecer. Até porque quando ele chegou, Cássio, na Tuna, ele falou assim pra mim, PV, eu já faço com uma outra pessoa, com outra banca. São várias bancas, né? Pra quem não entende, são várias bancas ligado, é. de aposta. Eu falei, não tem problema, mano. Amizade, continua de boa. Até que um belo dia ele mandou uma mensagem, PV, vou começar a fazer contigo. Vou começar a fazer contigo. Eu falei, por quê, mano? Vai ver, já tá devendo a outra banca. Aí ele falou assim, ó, Cássio, não, porque égua PV, eu fazia jogo muito óbvio, pô, dava certo, isso e aquilo. E eu comecei a perder nesses jogos de óbvio, pô. Eu tô achando que os caras fizeram até macumba pra mim. Te falou desse jeito, mano, ele falou. Eu não tenho a conversa, né, pra provar. É. Mas ele falou, eu acho que... A macumba pra ele ia influenciar no jogo dos caras lá na casa do caramba. É, né, mas enfim. E aí eu deixei por isso, né, Cássio? Deixei por isso e comecei a fazer jogo. E tal. Voltando, lá pra frente eu vi o professor Robson. Lá em cá, professor, aconteceu isso. E falei toda essa história que eu tô te falando agora, tô falando pra rapaziada aí. E expliquei pra ele. E o professor Robson falou assim, se tu não para de fazer jogo, ele tinha uma maneira de falar assim, eu vou te mandar embora. É mentira, que ele sempre fala isso pra todo mundo, mas o professor Robson é um cara que tem Pra um botar coração pressão na galera, né? gigante, né? Tô ligado. Nunca mandava embora não, ele não me mandou. E quando eu falei pra ele, eu pensei que ele ia mandar eu embora. Mas ele falou assim, PV, você não tá errado, você não fez nada de errado, você inclusive pagou ele que vai ter que dar o jeito dele, vai ter que pagar. Bora só rezar e orar pra que Deus abençoe, não vai dar nada de errado contigo. Eu falei, beleza, professor, tá bom. E aí, Cássio, depois dessa conversa que eu tive com o professor Robson, teve a reunião, né? Teve a reunião, e antes dessa reunião, também tem que ser falado isso, eu falando com o dono da banca, eu fui procurar saber o porquê ele tinha saído naquele tempo daquela banca, Cássio. Era justamente por isso. Ele já tava devendo, Cássio, 18 mil naquela banca que ele saiu. Caramba. Mas isso era pra... Se eu descubro antes, bem antes, lá antes de começar, Nem fazia jogo com isso ele. não tinha acabado, não tinha acabado na cagada que deu, né? E aí teve essa reunião, voltando pra reunião já, 3 vezes, agora eu vou falar da reunião. E aí teve a reunião com os diretores, né, comigo, com ele e um outro jogador. E lá nessa reunião ficou definido que ninguém ia sair do clube. Que senão não ia atrapalhar no momento, no ambiente. Ah, mas essa reunião que teve
Com todo mundo do time? Não. Só com os caras que faziam os jogos e, tipo assim, tava dando problema. Ah. Ele era um e tinha outro atleta. Entendi. Né? Aí tinha eu e mais 3 pessoas que fazia trabalhavam com banca, né? Que trabalhavam com negócio de banca, que ficaram nessa reunião. E aí cada um falou uma coisa, cada um disse uma coisa. E assim, na hora de falar, Cássio, eu falei essa história pro professor Robson, que eu chamei ele e falei pra ele que se ele quisesse até me afastar, desculpa, se ele quisesse até me afastar do cargo, eu ia entender, né? Porque ele já tinha pedido pra parar e eu não parei. Só que a diretoria olhou com outros olhos essa minha fala. Tipo assim, ele me falou... foi honesto, né? Eu fui honesto e ele falou que a diretoria olhou com maus olhos. Que tipo assim, como se eu tivesse... Que tu tiver, se quiser me tirar, me quiser me tirar, eu quero sair. Isso, dessa forma. E não foi dessa forma, cara. Entendi. Entendeu? Não foi dessa forma. Tá querendo ser honesto, né, Isso. Foi até demais. O que aconteceu? Aí, outro dia teve treino normal, bacana. Isso da competição rolando, cara. A gente líder, né? A gente líder da competição e tal. A gente foi para um jogo lá precisando classificar para fase quarta de finais. A gente conseguiu um empate contra o Pinheirense e a gente conseguiu, né? Depois seguir. E aí teve uma outra reunião e foi definido que aí já não tinha mais ninguém. Já foi uma reunião entre os diretores. Pedia pelo meu afastamento, né? Da Tuna, que eu voltaria depois, lá na frente. Na final, na semifinal, que eu estaria ali com o clube e tal. Mas eu já imaginava que não seria... Você ainda saiu como errado nessa história. Pra quem não conhece, né, pra quem não tava no dia a dia, viu que, tipo assim, eu não fiz nada de anormal, né? Eu não roubei ninguém, eu não deixei nunca desejar, inclusive o time tava bem fisicamente. Tô ligado. Ninguém podia falar nada em relação... Mas foi uma coisa extracampo que aconteceu, que ficou de lição, né? Ficou de lição muito grande pra minha vida e pra vida de várias pessoas. De vários atletas também, que até hoje não acabou, né, Cássio? Mas fica até um aprendizado, né, pra quem tá olhando o vídeo. Explode o bagulho!